Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, numa terça-feira fria. Se aqui está frio, imagino aí no sul com vocês, né? Mas, de qualquer forma, o inverno estando agasalhado é aconchegante, né? Bem, gente, hoje nós vamos tratar de um assunto de suma importância. Inclusive, é um assunto que, via de regra, nós gostamos muito de apresentar sempre nas primeiras aulas. Mas, enfim, hoje vamos fazer esse adendo em tempo ainda, porque é um assunto que nos remete muito a reflexões de nós como grupo, como todo, como participante de uma casa espírita e, sobretudo, de uma reunião mediúnica. O assunto que nós vamos abordar hoje, nós retiramos do livro da Irmã Cidufo, só informando a vocês, Irmã Cidufo era contemporânea de Kardec, era uma jovenzinha adolescente, né, de família nobre, né, mas que começou a apresentar é, confusões, né, mentais, ou segundo os pais achavam, né, na verdade era nada mais do que nada menos do que mediunidade. E aí o pai da irmã Cidufor resolveu procurar Kardec, né, que na época ele estava fazendo várias pesquisas sobre o assunto, né, e chegaram à conclusão que a menina era médium, né, e ela trabalhou ativamente. Ela colaborou imensamente na codificação da doutrina e até hoje continua trabalhando. Ela trabalha no Hospital Esperança, juntamente com Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, né? E irmã, se ela nos trouxe essas informações que eu vou passar a vocês, através de um dos livros dela, psicografado, né? E ela nos informa que foram reunidos há um tempo atrás 100 espíritos, né? Num curso intensivo. E qual era a pauta desse curso? Era de trazer, eles se organizarem para trazer informações para nós aqui na Terra, né? Para trazer informações, preocupados de nossa conduta dentro de uma casa espírita, para que tivéssemos um melhor aproveitamento, né? Fizéssemos reflexões, né, sobre qual o nosso papel aqui o papel na doutrina espírita e espírita. Nós vamos tratar assuntos desse livro, Mereça Ser Feliz, que é belíssimo, vale a pena lê-lo na íntegra, né? Mas trouxemos alguns trechos. E a abordagem inicial, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, eu coloquei na tela para vocês, né? Então, nós estamos lá dando as boas-vindas, né? E a irmã, ela nos exorta a uma questão que ela diz que nós devemos sempre nos perguntarmos, né? Pergunta que nós não devemos deixar de nos fazer costumeiramente. Então, nós devemos ter esse hábito de nos questionarmos sobre essas duas perguntas que ela coloca aqui. E a primeira é: em que eu estou melhorando? Que nós devemos ter noção clara sobre as nossas conquistas, pequenas ou grandes. Alguns têm grandes conquistas, outros pequenas, mas que nós devemos ter esse olhar, nos observar e observar aquilo que nós estamos melhorando, que seja uma pequena coisa, uma pequena melhora que nós devemos olhar, reconhecer e por que não, até a gente comemorar essas pequenas conquistas, porque a partir do momento, se nós conseguirmos, temos essa consciência, esse trabalharmos o nosso auto-amor. Nosso auto-amor é diferente de amor próprio, que é aquela coisa egoísta, né? Que o auto-amor, ele nos exorta aqui a nós olharmos para nós do jeito que nós somos, né? E nos valorizarmos. Porque quando nós amamos alguém, alguma pessoa, nosso marido, esposa, filhos, amigo, o que nós desejamos para essa pessoa? Sempre o melhor. Nós desejamos que ela seja uma pessoa íntegra, uma pessoa cordata, uma pessoa equilibrada, né? E se nós havemos uma dessas pessoas que nós amamos,
nós percebemos que ela está de alguma forma equivocada, qual o nosso, que nós, via de regra, fazemos? Nós queremos trazer essa pessoa. Tipo assim, vem comigo, deixa eu te ajudar, o que orienta, né? Olha com carinho, né? E ajuda essa pessoa a ter uma percepção melhor. Então, por que não fazer isso com a gente mesmo? A primeira pessoa que nós devemos aprender a amar é nós mesmos, não por egoísmo, mas sim, se nós não temos amor por nós mesmos, não temos respeito por nós mesmos, como a gente vai ter por outros, né? Então, a irmã, ela nos exorta a isso, de nós observarmos aquelas pequenas coisas, ou grandes, por que não, né? Que nós estamos conquistando. E a partir do momento que essas coisas que nós conquistamos de melhora, que seja trampolim, seja uma mola propulsora para que outras coisas a gente possa também conquistar, né? E, por outro lado, ela coloca aí, não dar valor para nossas conquistas é permitir o sentimento de impotência, e menosprezo aos esforços que já conquistamos. E, realmente, se nós não celebrarmos essas nossas pequenas conquistas, nós estamos assim nos colocando de lado, nos menosprezando, né? Não dando valor pelas nossas conquistas. É claro, gente, nós não somos, quem dera, nós fôssemos espírito de autoescola, um Chico Xavier, Divaldo Franco, e tantos outros nomes, né? Gandhi, tantos outros nomes, inclusive contemporâneos nossos, que fazem belíssimos trabalhos, né? Mas nós ainda não conseguimos ter essa bagagem toda, mas que seja uma coisinha. Se hoje eu olho para mim, eu sou menos egoísta, eu sou uma pessoa mais delicada, não sou aquela pessoa fofoqueira, intrigueira, aquela pessoa que é arrogante, aquela pessoa que tudo que faz tem um intuito, um interesse pessoal muito aguçado por trás, que só faz alguma coisa visando ter, de alguma forma, projeção. Se eu já não sou mais isso, que ótimo, nós devemos valorizar. Se nós fizermos uma autoanálise, como nós somos, estamos hoje, como nós somos nessa mesma época, o ano passado, o mês passado, a semana passada que seja, e se nós nos percebermos melhores, nós temos sim que comemorar isso da gente com a gente mesmo, para que a gente se sinta estimulado a fazer mais e mais. Então, porque ela fala, se nós não fizermos isso, nós vamos ter esse menosprezo, vamos ficar ali naquela situação morna, sem estímulo para continuar em frente. E aí ela dá uma sugestão, como saber se nós estamos realmente conseguindo ter essa melhora? Porque, vejam só, muitas vezes, assim, início de ano, por exemplo, a gente faz o início de um curso, como nós estamos fazendo, a gente faz 1000 projetos. Fala, olha, esse ano eu vou levar a sério, eu vou estudar, ou eu vou melhorar, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer exercício, mil promessas que a gente faz, né? E de repente a gente vai olhando, nem sempre a gente consegue cumprir todas aquelas nossas propostas, aqueles nossos ideais. Um bom parâmetro para nós sabermos se nós estamos realmente dando continuidade aos nossos projetos espirituais que nós colocamos como meta, é observar a continuidade daquilo que nós nos propusemos a fazer. Então, como ela diz, com as palavras dela, observar a continuidade que damos aos projetos de renovação que idealizamos. Então, gente, aqueles projetos que nós idealizamos, se nós temos ideais de propostas de melhores para nós mesmos, nós temos que observar aquilo que eu consegui já colocar em prática, ótimo, vamos continuar, que seja parabéns para nós mesmos, né? E vamos seguir em frente. Mas e aquilo que nós não conseguimos? Aí que começa o bonito da Irmã Cidufo, o estímulo que ela nos dá, a palavra de ordem que ela nos exorta é
a palavra recomeçar. É o que nós iremos ver na próxima tela. Então, quando nós temos esse auto-amor, o que nós fazemos? Nós vamos ter esse respeito por nós. Então, nós vamos analisar aquelas coisas dentro daqueles projetos que nós fizemos nesse início de ciclo, conforme nós falamos, por exemplo, nós vamos analisar quais aqueles que nós estamos dando continuidade. Não importa se nós conseguimos todos, será que todas aquelas ações que nós desejamos olhar para nós como uma pessoa melhor, uma pessoa com propósito de melhora, se nós não conseguirmos todos, mas que sejam alguns que a gente olha e fala, isso eu me comprometi, estou seguindo, dando continuidade, com seriedade, com humildade de olhar, falo, poxa, eu preciso acertar alguns itens, esse é o melhor parâmetro. Nós observarmos os projetos que nós fazemos, que nós nos propusemos, e se nós estamos dando continuidade. E continuando aqui nessa proposta da irmã Cidufo, ela coloca o seguinte, que sempre quando nós nos dispusermos a fazer algum trabalho, iniciar um novo ciclo, nós temos que ter uma palavra que seja uma palavra de ordem, que seja sempre recomeçar. Recomeçar de que forma? Quantas vezes se fizerem necessário, jamais desistir do ideal de melhoras que acalentamos. Porque muitas vezes a gente dá, às vezes, um desânimo, né? Que a gente se percebe, falei, poxa, mais uma vez eu deslizei, eu não consigo ainda ser aquilo tudo que eu quero, né? E ainda faço coisas que não quero, lembrando o apóstolo Paulo, que com todo o arcabouço de conhecimento, com a hierarquia espiritual, Paulo falava isso, inclusive eu estou plagiando Paulo, ele falava isso, né? Que aquelas coisas, muitas coisas que ele gostaria de fazer, não conseguia, e muitas coisas que ele não gostaria, ele ainda fazia. E assim somos nós também, né? E qual é a proposta da irmã Cidufo? É que todas as vezes que nós deslizarmos, todas as vezes que nós sentirmos que nós saímos daquele caminho de retidão, que nós não nos abatemos, não devemos nos abater e não continuar, né, imediatamente, dar-lhe aquele stop, parar e recomeçar. E ela ainda fala, quantas vezes necessário, não importa se foi 1, 2, 10 vezes que eu caí, mas eu devo ter humildade de admitir que eu estou saindo desse caminho e volto para o caminho, né? E aí ela ainda diz que a própria encarnação é um mecanismo divino de recomeço, de retomada, né? Justo, portanto, que abracemos amorosamente os compromissos abandonados de outros tempos e aplanemos nossos caminhos tortuosos. Bem, gente, olha a seriedade disso. Nós temos informações do plano espiritual que o Espiritismo nos foi ofertado por misericórdia divina para que nós possamos nos proteger de nós mesmos. Que abrindo esse leque, que nós tenhamos essa oportunidade de entender sobre as leis da reencarnação. Com isso, nós vamos parar de pôr capa de vítima, né? Vítima da circunstância ou do destino. Nós não cabe mais a nós achar que somos inocentes, que o outro que é errado, né? Não, nós já temos essa plena consciência que nós temos, né? Lá ela fala, lembrando, temos o que merecemos e somos aquilo que plasmamos. O nosso amanhã, a nossa outra encarnação, simplesmente será a continuação do que nós fomos hoje. E hoje nós somos reflexo do que nós fomos ontem. Então, cabe a nós apararmos essas arestas, né? Uns com os outros, esse comprometimento. Nós, como grupo, gente, hoje essa nossa fala é de reflexão. É reflexão, assim, não é nem tanto conhecimento dentro da doutrina, mas uma chamada de atenção para nós mesmos, para a nossa conduta,
mediante a nossa proposta de trabalharmos numa reunião mediúnica, de merecermos esse amparo da espiritualidade, né? Esse voto de confiança e para o nosso próprio bem, para que nós possamos reparar aquilo que nós deixamos para trás. Né? Ela fala aí, ó, é justo que abracemos amorosamente os compromissos abandonados de outros tempos. Quantas oportunidades já tivemos e não conseguimos, né? Estamos tendo novamente essa oportunidade, não vamos perder novamente. Ao menos vamos fazer todo esforço, né? Como eu sempre falo, se nós não conseguimos acertar tudo, mas que possamos ao menos errar menos, cada vez menos. E continuando. E a irmã Cidofo vem fazendo para nós, ela como uma pedagoga, que ela sempre preocupada, nesse congresso que eu comentei a vocês, que eles reuniram 100 espíritos que trabalharam arduamente, preocupados em trazer para nós informações sobre essa necessidade desse olhar interno, e vem aquela proposta, uma proposta educacional de Jesus. Então, se tem professores aí entre vocês, vão saber quando a gente faz uma proposta, eu sou professora, quando a gente lá no início do ano, a gente vai fazer uma proposta educacional, um projeto, a gente sempre tem que traçar metas, objetivos, né? E qual é o objetivo maior da proposta educacional de Jesus? É a felicidade. Então, a felicidade é a pedagogia, e a pedagogia de Jesus se assenta no quê? No amor, na esperança. Gente, todos nós, sem exceção, nós estamos aqui, o objetivo maior de nós nessa vida é o quê? É sermos felizes. Não tem... Todos nós, Deus nos criou, não é para sofrer, não é nada para que nós sigamos caminhos tortuosos, não. Nós fomos criados para sermos bons, para seguirmos o caminho do amor. Mas temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, cabe a nós seguir essa trilha. Jesus falava, Jesus afirmava isso, que nós poderíamos tudo o que ele podia e muito mais. Jesus não ia mentir, ia fazer para agradar. Ele é nosso irmão, criado igualmente como nós, puro e ignorante, né? E nós sabemos, a ascensão espiritual de cada um é mérito puro de cada um. Ninguém tem privilégios diante aos olhos de Deus. Somos todos iguais. Deus nos ama igualmente, né? E Jesus vem lá ele falando, amor a Deus, né? Na pedagogia de Jesus tem amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Sempre batendo na tecla, amor a si mesmo, porque quando nós aprendemos a ter o alto amor, quando eu falo em alto amor, não quer dizer assim, egoísmo, a gente vê só olhar o nosso lado, não. Quando o alto amor é algo mais bonito, mais superior, é diferente do amor próprio. Amor próprio é aquela coisa da pessoa ter melindre e querer tomar satisfação, né? Não leva desaforo para casa, né? Não. O amor, isso é muito usado isso como amor próprio, mas auto-amor é algo mais elevado. Quando a gente se ama, a gente quer que nós sejamos melhores seres humanos, melhores pessoas, melhor em tudo. Então, isso, e com esse desejo de nós, quando nós nos amamos, nós vamos nos empenhar, de nos observar. E para isso é preciso o quê? Uma palavra também chave, humildade. Humildade, sabe, da gente olhar para a gente, olhar para nossas sombras e falar com todo respeito, eu ainda sou assim, ainda. E sempre lembrar que mais cedo ou mais tarde, Jesus falou, nenhuma ovelha vai se perder. Então, já que nós sabemos que nós teremos que chegar lá, vamos nos esforçar, vamos fazer aquilo que a gente pode para que a gente possa
dar passos mais largos a esse destino, que é o nosso destino da felicidade e de evoluir, né? E Jesus, ele vem falando lá, nos asseverou que o reino dos céus não vem com aparência externa. Contudo, para a maioria esmagadora dos homens, Deus ainda é procurado por fora. E, gente, não adianta, as aparências, é como ela fala, nós temos a forma e a essência. Nós não podemos procurar a nossa melhor, as coisas de Deus, o reino de Deus, na forma. Nós temos que ir em busca da nossa essência, está dentro de nós, né? Esses dias nós falávamos, né, que lá na nossa casa espírita, né, foi questionando, mas será que Deus é uma pessoa que é muito ruim, um caso aí, que nas mídias, aí falou, mas não é possível, Deus não pode aceitar essa pessoa. Não, aí, quer queira ou não, a gente aceitar ou não, Deus ama igualmente. Ama igualmente a Jesus, como ama a mim, como ama o Roberto, como ama o Maurício, a qualquer um de vocês, como ama o pior ser equivocado no crime, seja lá qualquer coisa que tenha feito, Deus ama igualmente, sem distinção. Ele é um pai justo, amoroso, né? Ele é justo, falei a palavra certa, ele não vai passar a mão na cabeça o fato de ele amar, não quer dizer que exima das nossas responsabilidades e a justiça. A justiça, todo o que nós temos, tanto coisas boas como coisas ruins, são méritos. E mérito de quem? Nosso. Por favor, próximo. E tudo isso que nós estamos falando, gente, está dentro baseado nessa literatura está até aqui o livrinho, olha que lindo, Mereça Ser Feliz, da irmã Cido For. Lindo esse livro. Ela tem, assim, altas dicas, recomendo muito, a irmã Cido For tem Reforma Íntima Sem Martírio, tem uma série de livros dela, cada um mais profundo, que ela sempre dá, assim, chama atenção para nossas coisas, as coisas negativas que ainda ocorrem conosco, que ocorrem dentro da casa espírita, mas sempre dá uma sugestão também, que às vezes a gente não sabe, a gente reconhece, né, e não sabe como fazer. E voltando aqui para o nosso assunto, que, como nós falamos, que o nosso objetivo, o objetivo de Deus para todos nós é o quê? Que nós sejamos felizes, né? A felicidade. Esse é o nosso destino, né? E aí vem a irmã se falando para nós o que é felicidade. Felicidade é o estado de satisfação existencial, uma questão toda interior. A felicidade é algo interior, bem diferente de momentos fugazes de bem-estar e alegria que pode nos ser concedido por empréstimo através do amparo espiritual, das genuflexões e da fluidoterapia espírita. Então, vejam só, a felicidade é algo mais profundo, porque ela independe das coisas materiais. A pessoa pode estar doente, sem dinheiro, com problemas na família, não ser uma pessoa bem-sucedida, materialmente ou no trabalho, intelectualmente, e se perguntar a essa pessoa, você é feliz? Sim, eu sou feliz. Ao mesmo passo que uma pessoa que possa ter todas essas coisas materiais, tudo bonito, beleza, fama, dinheiro, tudo, e ser uma pessoa profundamente infeliz, né? Então, por quê? Porque a felicidade não está nas coisas interiores, nas coisas exteriores, né? Nós podemos, muitas vezes, ter momentos fugazes, né? Isso é uma alegria. A diferença, existe uma diferença, o antônimo de felicidade não é tristeza. O antônimo, o contrário de felicidade é o quê? É insatisfação. A pessoa que é insatisfeita pode ter o mundo à sua volta, ter tudo colorido, ter uma família maravilhosa, ser bonito, ter o melhor marido, melhor esposa, ter os melhores amigos, ser inteligente, e ela não ser uma pessoa feliz. Ela ser uma pessoa que está insatisfeito consigo mesmo
ou com o entorno, né? Então é muito diferente a gente ter momentos felizes, né? E não confundir com o contrário de felicidade e tristeza. Tristeza, todos nós, hora ou outra, iremos ter momentos tristes na nossa vida. Isso não quer dizer que isso impeça que sejamos felizes, né? E um pequeno roteiro, e a irmã Sidufo continua falando para nós aqui, que já que é o nosso destino é nós sermos felizes, ela oferece um roteiro, conforme eu falei, em todo o livro dela, toda a literatura dela, ela chama a atenção de nós, igual assim, não é exatamente dando puxão de orelha, mas lembrando, olha, tem responsabilidade. Nós estamos aqui, nós somos um grupo, estamos trabalhando, vamos tentando conquistar mérito, crédito com a espiritualidade, de formar um grupo mediúnico, então tenha responsabilidade com a sua vida, com a sua conduta, lugares que você frequenta, a sua alimentação, o que você fala, a sua fala, os seus pensamentos, ela fala, o pensamento é mais difícil muitas vezes de nós controlarmos, mas aquela sugestão, toda vez que vier um pensamento meio atravessado, que imediatamente você repita, fala, não quero mais isso, e muda para um pensamento positivo. Então, gente, é nossa responsabilidade ir em busca dessa tão almejada felicidade. E qual que é o roteiro que a irmã Sidufo nos oferece? Conhecimento de si mesmo. Sócrates já dizia muito antes de Jesus, conhece-te a ti mesmo, né? Assumir o bom combate no enfrentamento íntimo. O que é isso? Humildade, humildade, humildade. Eu sei, eu ainda gosto de uma fofoquinha, ou eu gosto, eu sou maledicente, eu tenho um olhar para o outro, assim, ou quero me sobressair, eu sou orgulhoso. Então, a gente tem que olhar para nós e enfrentar isso. Porque se eu sou, não adianta. Eu tenho problemas, tenho dificuldades. Mas se eu sou, e não adianta eu falar, não, fingir que eu não sou, ou não aceito, e eu sou. O que é? A gente assumir e ter esse bom enfrentamento íntimo. E falar, poxa, eu sou assim, mas eu posso ser melhor. Dentro de um grupo, trazendo para nós, dentro de um grupo harmônico, nós vamos falar sobre isso. Precisa existir esse companheirismo, essa liberdade de expressão de tudo que no nosso grupo nós trabalhamos muito isso, que tudo que um falar com o outro, que o outro ouça sempre com essa certeza que o outro está querendo o melhor para o grupo e para ele, sempre, sem nunca achar que o outro quer passar uma rasteira, que quer ser melhor. Isso não é uma boa conduta espírita. Por favor, continue. E continuando, gente, nos caminhos para essa felicidade, saber o que se passa conosco. Nem todos os dias é o nosso melhor dia. Tem dia que a gente está adoentado, tem dia que você está com problemas em família, uma série de questões. Quando nós temos esse olhar para nós, se nós nos analisamos, nós vamos ser benevolentes conosco. E vamos, não é meu melhor dia. Chega hoje para o colega no centro, olha, você me desculpa. Se ontem eu passei perto de você, não cumprimentei, eu fui ignorante, me desculpa, eu não estava no meu melhor dia. A gente ter esse hábito, ter humildade de entender, de até nos aceitar, não foi meu melhor dia, mas que nós possamos ter humildade de ir lá e reparar o mais rápido possível. Entender as causas das nossas reações. Isso é importantíssimo também, porque tem uma página que eu acho que eu já até encaminhei para vocês, que fala, por exemplo, todas as vezes que você tem uma emoção negativa diante da atitude de alguma pessoa, o problema não é da outra pessoa, não. O problema é seu. É seu, porque se você sente que o seu você sente ali o seu que de alguma forma ficou melindrado com alguma coisa, é que
o problema é o seu orgulho que precisa ser trabalhado. Porque mesmo quando uma pessoa pensa vamos uma hipótese, se uma pessoa te ofende, se você tem um equilíbrio emocional, você pode até falar para a pessoa, não, olha, eu não aceito isso, não está certo se você está equivocado, mas sem alterar a sua emoção, o seu interior. Você ficar com raiva, você ser fofoqueiro e ali falar com um, com o outro, sabe, promover discórdia, né? Então, a gente tem que sempre procurar entender as nossas reações. Vou mandar uma página interessante para vocês, que vai fazer a gente refletir muito sobre as nossas reações. E outra, e a gente vai, é incrível como bate direitinho as coisas, a gente começa a se perceber. Outra questão sobre o mergulhar nos motivos das nossas afinidades e antipatias. Observar aquilo que nos faz ter afinidades ou antipatias. E tanto pode ser para um lado bom, como a gente pode ter afinidades também por coisas negativas, não é verdade? A gente nem tudo que é aquilo que a gente tem afinidade são coisas de alto nível, né? Pode acontecer, nós temos que ficar atentos também. Ou ter antipatia, às vezes a gente não quer uma coisa que é boa, que é o caminho certo, e a gente não quer ainda, nós somos renitentes, né? Às vezes é o caminho do bem, porque é mais difícil, né? Aquela coisa, porta larga, é mais fácil você adentrar, né? Ou pesquisar a origem de nossas tendências e pendores. E isso aí é muito interessante, né? Se a gente. Chico Xavier sempre falava interessante, ele falava que muitas vezes, muitas pessoas chegavam perto dele e falavam, Chico, o que eu fui na outra encarnação? Que geralmente todo mundo quer ser rainha, rei, princesa, só quer grande vulto, pessoa muito inteligente, né? E o Chico ele sempre falava, para nós termos uma pálida noção do que nós fomos em outra encarnação, é só a gente analisar nossas tendências. Aquelas coisas no nosso íntimo que a gente não fala para ninguém, né? Que a gente até evita até pensar. Então, e os espíritos informam, essa sempre, a encarnação que nós estamos é a nossa melhor versão. Então, por aí a gente pode ter uma noção, né? É melhor deixar quieto, não querer saber o que nós fomos lá atrás, vamos focar de hoje para ser melhor daqui para frente, né? Mas é bom a gente procurar, né? Essas tendências, nossos pendores, que com humildade a gente vai ajustar, vai ajustando. Melhor do que a gente não, se a gente não para nem para pensar, vai vivendo, a gente vai errando um erro atrás de outro. Conhecer as raízes das emoções e pensamentos indesejados. Por que eu tenho emoções negativas? Por que eu ainda penso coisas que eu acho que não são legais? Porque nós somos assim, gente. Aí vem aquela história do copo de água, né? Que todo mundo conhece. A água está suja, turbulenta. Você vai pondo água cristalina, água limpa, limpa. Chega a hora que vai estar assim limpinha a água, né? Assim somos nós. Cada vez que tiver um pensamento indesejável, que a gente repudie, que fala, poxa, eu estou pensando isso de novo, mas eu não quero mais isso. Não quero mais esse tipo de pensamento, né? E aí ela conclui, portanto, são fontes imensuráveis de realização pessoal, todos os quesitos acima, e fonte primária de nossa evolução numa felicidade plena. É preciso viver, vencer as aparências e exterioridades, vigiar as decisões para não permitir o equívoco de procurar felicidade nas questões efêmeras, repetindo velhas atitudes de religiosidades estéreis em comportamento moralista e autoritário, com os quais acredita-se se possuir o reino dos céus. Então, gente, que a gente não entra nesse engodo, né? De ter aparência, de fingir que é, de se achar, né? Que é o máximo, né? É preferível que aí nós vamos continuar repetindo velhas atitudes que já vivenciamos em outro momento, né? E vamos, se nós não tivermos esse objetivo sério de nos observarmos, né? Lembrando sempre de analisar
de nos dar parabéns, uma coisinha que seja, que a gente se perceber realmente que nós melhoramos, da gente ter esse carinho com a gente, de reconhecer, não por orgulho, vaidade, mas tipo, se eu conseguir isso, eu vou conseguir outras coisas, né? E não e procurar não cair nesse autoritarismo, né? Ser moralista, comportamento moralista que não nos leva a nada. Né? E nós então vimos aí os caminhos para em busca da felicidade, mas a irmã Sidufo, ele nos lembra que felicidade tem preço. A gente quer ser feliz, quem não quer ser feliz? Eu quero, acho que todos nós queremos. Né? E ela fala qual é o preço da felicidade. Olha só, até que se a gente persistir, a gente consegue. O preço da felicidade é o quê? O preço da renúncia e da abnegação de si mesmo em favor da efetiva implementações dos ideais renovadores na mente e no coração. Definitivamente, para nós sermos felizes, nós temos que renunciar. Aquelas coisas que a gente ainda gosta, a gente gosta de coisas que a gente sabe que não são boas, quantas coisas que a gente sabe que aquilo não é uma coisa legal, não é uma atitude legal, mas nós gostamos ainda. A gente fala, poxa, por que eu estou fazendo isso? Naquele primeiro pensamento, isso não é bom para mim, tudo e a gente faz. Então nós precisamos ter esse bom combate, renunciar, né? Essas coisas negativas que estão dentro de nós e ter essa abnegação de si mesmo em favor de ideais renovadores. Né? A vitória sobre o nosso orgulho, né? Às vezes a gente erra e nós somos tão orgulhosos que não quer admitir. A vitória sobre o nosso orgulho será triunfo de paz nos rumos da humildade, sentimento da real condição de filhos pródigos diante do universo. E ela complementa que a felicidade está amplamente vinculada ao merecimento. E merecimento é a divina concessão da vida que responde aos nossos esforços no bem, com maiores possibilidades para trabalhar e servir, aprender e amar na conquista da harmonia interior, que é o outro nome da felicidade. Então, você vê, outro nome da felicidade, conquista de harmonia interior. Você está bem. Você está bem consigo mesmo, tá? Bem com o seu entorno, com as pessoas que você convive, né? E tem essa palavra que é essa frase que é tão estimulante e bonito, né? Que para nós alcançarmos essa felicidade é preciso nós servirmos para merecer. E mas é preciso merecer para servir mais. Então, esse trocadilho de palavras, né? Para a gente merecer algo, né, até um crédito maior da espiritualidade, é preciso que a gente mereça. Mas para a gente merecer, nós temos que servir mais. A irmã Sidufo, ela finaliza essa parte de estímulo a nós irmos em busca dessa felicidade. Ela coloca uma frase tão bonita que nós não devemos nunca desistir de nós mesmos, de ir em busca desse nosso equilíbrio interior, da nossa felicidade. Eu vou falar com as minhas palavras, mas depois eu vou copiar direitinho o que ela fala. Ela diz o seguinte, que nós devemos caminhar dia após dia, com o objetivo da nossa melhora. E ela lembrando que nós temos Deus, nosso Pai, que é um Pai imensamente misericordioso e bom, e que Ele, a única coisa que Deus espera de nós com irrestrito respeito. Ele respeita o nosso limite. Ela fala, Deus espera de nós com irrestrito respeito é que amanhã nós sejamos melhor do que somos hoje. Olha que coisa linda isso. Deus, então, olha para nós, ele não critica, vai falar, olha, a Grace com todo esse gama de conhecimento, já leu o Evangelho de trás para frente, frente para trás, do meio para um lado, do outro, de cabeça para baixo, e ainda comete deslizes. Não, ele não vai ter essa criticidade. Ele vai olhar com todo respeito no coração de cada um de nós, perceber a centelha divina que tem dentro de nós e único. Ela afirma que única
coisa que ele se dá o direito de esperar como um pai zeloso e bom, é que amanhã nós sejamos melhores. Então, meus queridos, é importante essa fala para que nós possamos crescer como grupo, como companheiros, parceiros no centro espírita, que possamos atrair melhores companhias espirituais, né? E possamos merecer o crédito que a espiritualidade nos dê para que possamos sermos firmes nesse nosso propósito de intercâmbio mediúnico. Semana que vem nós vamos falar, dando só uma palhinha, sobre a hegemonia do grupo espírita. É muito bonito. Então, hoje nós falamos demos esse preâmbulo, né, da nossa responsabilidade diante de nós mesmos, de nos melhorarmos, de melhorarmos no grupo. E a semana que vem nós vamos falar mais especificamente do Livro dos Médiuns sobre a hegemonia no grupo, da importância da nossa conduta dentro da casa espírita, sobretudo como grupo mediúnico. Então, é isso, meus queridos. Espero que tenha servido para nós refletirmos. Eu vou mandar essa fala final da Irmance para que nós possamos dormir pensando nisso hoje. Um abraço, vou passar agora para o Roberto. Bom, vamos lá. Então, o que a gente está falando aqui? Vamos voltar ao nosso assunto da apostila. A gente está falando desse tema aqui, esse aqui, tema 3. Nós estamos no tema 3, ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. E quando a gente pegou esse tema que fala ação e da mente, é por isso que nós fizemos aquele adendo, por isso que a Grace fez esse adendo, e por isso que vai ter um adendozinho também na aula que vem. Por quê? Porque nós estamos falando do processo de evolução, e a mente é algo assim fundamental para compreender um pouco nesse processo. Inclusive, eu disse para vocês que a gente faz algum trabalho sobre essa questão da mente, e depois nós vamos discutir aí com vocês, com o Roberto e com o Guerreiro, se a gente tem um assunto, se isso é interessante e o tempo que leva para fazer isso. Mas nós começamos na semana passada falando sobre o princípio material, o princípio espiritual, falamos um pouquinho sobre a questão que o princípio material é a forma e o princípio espiritual é a essência, né? E aí nós fomos dando os exemplos. Aí entramos aqui, e aí a Grace trouxe para nós isso, e hoje a gente continua com o nosso assunto. Então vamos lá, continuando lá daquele início, antes do adendo. Em se tratando do ser humano ou espírito, entendido como a individualização do espírito, princípio inteligente, após sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, a mente age sobre o corpo físico através do perispírito, a fim de produzir toda a sorte de manifestações, inclusive mediúnicas. Então, o que ele está dizendo para nós aqui é assim, como é que a mente age, né? Então, a mente age sobre o corpo físico. Então, você tem o cérebro, que é o corpo físico, e a mente age sobre tudo isso. Então, aqui nós estamos falando de um aspecto bem diferente da ciência, né? Porque para a ciência é o corpo físico só, é o cérebro só, e algumas linhas da ciência que falam de mente com alguma dificuldade, entende que a mente é produto do cérebro, e não o contrário. A comunicação mediúnica, propriamente dita, envolve a participação de fluidos do perispírito e da mente, formando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. Então, aqui ele está falando, o processo mediúnico está envolvendo fluidos do perispírito e da mente, quer dizer, da mente e do corpo mental, que formam o circuito mediúnico entre médium e o espírito comunicante. Então, esse é o processo, né? E a gente já sabe disso. Eu já disse isso aqui, que alguns desses módulos que a gente estuda, ele repete um pouco coisa que foi feita lá atrás, mas isso é parte do próprio sistema da didática da apostila da febre para, às vezes, voltar a falar de alguma coisa de uma forma diferente, mas para reforçar. Isso é muito importante. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico, né? Então, se pensa, circuito mediúnico é médium espírito comunicante, tá? A extensão do campo de integração magnética, em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica de seus extremos, ou a mais propriamente o emissor-receptor. Ou seja, o circuito existe e tem sintonia.
Isso é óbvio, né? Se não tem sintonia, não tem circuito nenhum, não se fecha o circuito, aquilo não se toca. É como eu já expliquei, a estação de rádio, né? Você está ali com uma sintonia, você escuta e você recebe a informação e o espírito recebe também as suas emissões. Se não tem o circuito, quer dizer, não fechou, não tem a comunicação. Então, o circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade apelo e uma vontade resposta. Então, olha só, a palavra vontade dos dois lados, tanto daquele que quer falar, daquele que vai ouvir e vice-versa. A vontade é o poder, é a força. É o que é como se fosse a energia, né? Então, você tem o apelo e a resposta, a pergunta e a resposta, de um e de outro, do emissor e do espírito, né? E do médium, respectivamente, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Lógico, né? Então, na sintonia, o comunicante vai falar, vai expressar, vai passar a sua emoção, vai passar a sua energia, e o médium concorda com aquilo ou não concorda. Se a gente pensar num processo de reunião mediúnica, onde nós temos espíritos ainda com muitas dificuldades, espíritos às vezes raivosos, espíritos às vezes doentes, que se comunica com o médium, a gente fica pensando assim, né? Mas que sintonia então está acontecendo ali? Porque, na verdade, aquele espírito está ali querendo se vingar, está com raiva, e o médium, como é que cria essa sintonia? Isso é trabalhado antes da reunião. Isso é trabalhado com o médium para criar. Porque se você pensar que nós somos espíritos inferiores, do nosso nível, vocês concordam que dentro de nós tem muito instinto e muitos vícios, raiva, tem tudo isso dentro de nós. Então precisa criar uma sintonia. Os espíritos superiores vêm e vão trabalhando para aquele processo. E ali, junto daquele espírito que chega com aquelas dificuldades, chega também o protetor, chega aquele que o conduziu, para que essa sintonia aconteça. E às vezes não é fácil. Às vezes o médico sofre um pouco com isso, precisa de ajuda espiritual na reunião e até depois da reunião, porque vamos dizer assim, alguns rescaldos podem ficar um pouco com ele, mas assim, de acordo com a Grace vai falar disso, né, da harmonia, da hegemonia, de acordo com as vibrações da reunião, da proteção, isso é diluído muito rapidamente, né? Então vamos lá. Interação entre os fluidos, o perispírito e a mente durante a comunicação mediúnica. Então, aqui vai explicar que durante a comunicação mediúnica, perispírito, mente, e como é que esses fluidos interagem. Então, os fluidos, substâncias que possuem a capacidade de expandir, são construídas a partir da matéria cósmica primitiva. Então, estamos falando do FCU, né? Todos os fluidos, mas os fluidos não são iguais, depende de muitas coisas. A matéria cósmica, ou o fluido cósmico universal, fala de universo. Mas se você chega no planeta Terra, tem um jeito de ser esses fluidos, porque depende de muitas coisas. Depende dos espíritos que ali habitam, depende dos encarnados que ali habitam, porque tudo isso gera uma vibração. E esse fluido é transformado, é modificado de acordo com o local, de acordo com os pensamentos, com as emoções que envolvem aquela comunidade planetária, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, se você pensar, por exemplo, em termos de fluido, quem é médium que já estudou, já leu muito sobre livros que falam de locais umbralinos, locais trevosos, você vai ler sempre falando que é difícil respirar, que é o ar muito pesado, os fluidos são extremamente grosseiros. O que é isso? Ora, é o fluido cósmico universal que está por todo o universo, em todos os locais de encarnados e desencarnados, e ele ali é contaminado, é como o ar da montanha, aquele ar puro, né, gostoso, e o ar de uma cidade poluída. Pronto, fica mais fácil de entender. Então, ele tem a capacidade de se expandir e eles são construídos pela matéria cósmica, mas depende do local onde se encontra. Então, ele define o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão. Então, olha, as moléculas cedem, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregue a si mesmas. Então, é o movimento dos fluidos de acordo com vários fatores. O fator dos pensamentos, das emoções e ainda o fator direcionado. Então, numa reunião mediúnica, existem espíritos superiores, existem espíritos que têm a técnica de trabalhar esses fluidos até mesmo para gerar medicamentos.
quando você fala de uma reunião de cura, ou quando você fala uma reunião de passe. Dentro da cabine de passe é muito comum você ter espíritos que vão até a própria natureza extrair fluidos de determinados remédios, plantas, para trazer para uma reunião mediúnica, para ajudar a criar ali uma condição de ajuda de algum encarnado ou alguns encarnados. Isso é um trabalho de espíritos que protege, que ajuda uma casa espírita, por exemplo, num trabalho de cura de uma reunião mediúnica mesmo e de passe. Porque numa reunião mediúnica, que você fala assim, nós temos um trabalho de cura, tudo bem. Mas uma reunião mediúnica também é um trabalho de cura, porque ali acontecem muitas curas, muita ajuda espiritual para tratar as pessoas, para curar determinadas questões perispirituais. Então, ali a questão de fluidos é muito importante. Então, na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium. Então, está começando. Então, vamos imaginar. Você começou um processo mediúnico na sua casa, vai estudar, vai ler os livros, vai compreender razoavelmente alguma coisa, ninguém vai sair expert, né? E o processo mediúnico é assim mesmo, né? Leva muitos anos para você compreender, mas ali o espírito comunicante vai envolver o médium nos próprios fluidos, a fim de que a sua presença seja percebida por meio das sensações que repercute no corpo físico do medianeiro. O que ele está dizendo? Está na fase inicial? Então, o médium precisa sentir os impactos, precisa sentir as diferenças. Porque senão o médium não percebeu nenhuma diferença, ele fala, não está acontecendo nada aqui. Então, o que acontece? É a fase inicial. Então, o próprio espírito vai influir a fim de que o médium receba uma carga fluídica dele próprio. E isso pode ser uma coisa positiva, se for um espírito mais elevado, ou se for um espírito que vai passar por um tratamento com dificuldades, o médium vai sentir um certo impacto, às vezes o impacto emocional. Isso é muito comum nos médiuns de psicografia. Os médiuns videntes vão perceber determinadas coisas que podem ser boas ou não, mas esse é o trabalho mediúnico. Esse é o trabalho mediúnico que, com o tempo, o médium se acostuma com aquilo de uma forma muito natural, né? Porque é natural, né? Porque é natural, não é algo paranormal. É paranormal para aquelas pessoas que chegam e acham isso tudo uma coisa assim do outro mundo. Na verdade, é do outro mundo, né? Do outro mundo desencarnado. Mas não é como a gente fala de forma literal. Porque, com o tempo, o médium vai entender. Né? Entra na reunião mediúnica inicialmente, esperando os fenômenos, esperando aquelas coisas, né? Que vai acontecer algo maravilhoso, o que vai acontecer com ele, todas essas expectativas que existem em todos os médios, em geral. Exceto aqueles que já nascem numa condição espírita, já entram no trabalho mediúnico muito cedo, já vai se acostumando mais rápido. Mas, em geral, é assim. Né? A gente que trabalhou muito em casas espíritas diferentes, lugares diferentes, e muitas vezes em questões mediúnicas, a gente percebe. Existe uma... como é que nós vamos dizer assim? Uma ideia de que as pessoas têm que ir para uma reunião mediúnica, que ali que não é assim. A reunião mediúnica é uma coisa muito séria, é muito séria. Isso nós falamos muito na aula passada, né? Nós não vamos repetir aqui. Vamos um pouquinho mais. Ainda continuando, né, a interação. O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica. Ele não acaba, ele fica ali, até acabar a comunicação. Mas é nessa primeira fase que o médium capta as necessidades básicas do comunicante. Então, o que acontece é assim, gente, é o médium de incorporação ou de psicofonia, né? Então, ele está ali e ele vai percebendo a aproximação. Existe o processo de aproximação, percepção, né? Então, ele vai percebendo a aproximação e ele vai sentindo no seu corpo emoção, vai sentir no seu corpo questões físicas, como ele fala aqui, ó, sofrimento, da fome, do frio, sofrimento que os espíritos superiores não podem experimentar. Então, às vezes ele sente fome, sente frio, sente dor na barriga, sente determinadas situações físicas, ele sente. Por quê? Porque é o início do processo e isso é comum, porque aquele espírito está passando por isso. E como vai haver uma sintonia, como vai haver um envolvimento fluídico, né? O circuito vai se fechar. Quando o circuito se fecha, como que acontece? O espírito passa algumas sensações para o médium. Mas o inverso também acontece. Né? Aí é o equilíbrio mediúnico.
é o equilíbrio do médium, que pode passar para aquele espírito uma sensação física de um pouco de paz, de um pouco de conforto. Isso pode ser passado para ele. Mas isso é uma coisa mais sutil, porque, de fato, o tratamento mediúnico é necessário que o médium entenda a questão do espírito. E para entender a questão do espírito, já disse como o outro, né? Coloca o pé no sapato do outro para você entender o problema do outro, né? Assim, você tem que calçar o sapato. Então, o médium é aquele que calça o sapato daquele espírito que está chegando. No sentido que ele vai ter que sentir um pouco do que o outro sente. Para quê? Além de ter a sintonia e os fluidos fechar o circuito. Para quê? Para que ele tenha compaixão. Para que ele tenha compaixão. Porque não é só o orientador, aquele que está falando. É toda a mesa, todos dirigindo compaixão. Mas principalmente o médium, né? Com aquele sentimento, mas dentro de si, um certo controle de compaixão, de amor àquele espírito. Para que aquele circuito que está fechado, num fluido ainda mais grosseiro, vai trazendo uma certa harmonização para aquele espírito que ali está. E através da comunicação do orientador, do terapeuta, através das próprias pessoas que estão ali na reunião mediúnica. Porque, em geral, pode ter exceção, não é um problema, numa reunião mediúnica, um espírito está dando a comunicação e o orientador está orientando, quando não tem dois orientadores. Isso pode acontecer, também dá para fazer, mas normalmente os médios estão ali concentrados, ou já incorporado, esperando a sua vez, porque não pode ficar aquele monte de gente falando, isso não existe, né? Isso é uma reunião com uma certa condição de despreparo, mas imagina que você tem, nós já vivemos várias situações assim, nós tínhamos dois orientadores, então você podia ter dois espíritos dando comunicação ao mesmo tempo, porque um falava com ele e o outro falava com ele, e não tinha gritaria, não tinha nada. Não tem isso. Você vai escutar, nós vamos falar, você vai falar com educação, né? Um outro caso que saía, a gente logo chegava no espaço. Mas, em geral, é um orientador. E aí é um de cada vez. Então, já teve situações, por exemplo, que eu estava conversando com o espírito, e o médium lá do outro lado começou a falar, e eu falei, olha, você aguarde a sua vez, por favor. Eu vou terminar aqui e vou falar contigo. E ele ficou lá quietinho, esperando. Eu saí, fui, ele falou, muito obrigado. Eu estava muito precisando falar. Pronto, aí ele desagou. Mas olha que coisa bonita, ele aguardou. Isso já era um sinal que aquele médico, que aquela reunião, estava com um nível de vibração, de harmonia, de solidariedade entre os participantes tal, que conseguia fazer com que aquele espírito tivesse paciência. Porque às vezes não é fácil, gente. Às vezes é difícil. Às vezes, alguma outra vez, a coisa dá uma escapulida. Aí tem que ter a harmonização do grupo. Né? Então, vamos lá. Aí a segunda etapa. A segunda etapa da comunicação mediúnica caracteriza pela conexão perispiritual. Então, vocês viram os fluidos, fechando o circuito, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium. Condição que dá ao primeiro, né, a oportunidade de expor com mais clareza seus sentimentos, emoções e intenções. Então, você tem o circuito fechado pelos fluidos e logo em seguida vem a conexão perispiritual. E aí o estado de compreensão do médium a nível emocional, a nível de intenções que ele tem, fica mais forte, fica mais fácil para o médium perceber aquilo. Nesse momento, caso o médium se sinta inseguro, pode romper a ligação com o espírito? Pode, né? Evitando a etapa final, a de união mental, que ainda tem esse processo, que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito. Então, o que ele está falando para nós? Ele está falando que existe um circuito mediúnico completo. E isso pode acontecer. E ele passa pelo circuito fluídico, pelo perispiritual e até o mental. Né? E, em geral, muitas das vezes, o tratamento espírita não chega nos três, pode chegar no primeiro, porque o espírito só quer ter um choque anímico. Né? Então, um choque anímico ali, com o fluido, e às vezes até a conexão perispiritual, e não tem a ligação na etapa final com a união mental. Pode ter vários tipos de processos, mas tem aqueles espíritos, né? Vamos pensar no espírito, o mentor, alguém que está trazendo uma mensagem, vai ter as três condições, que ele vai ter, os fluidos vai ser muito mais fácil, já está acostumado, aquele mentor está acostumado com aquele médico, então já tem todo um preparo, às vezes de reencarnações passadas, mas vamos imaginar um preparo muito grande daquele médium, daquele espírito, onde eles se agrupam. Tem uma mensagem
que fala do Chico, que o Emmanuel deixou um espírito que não tinha uma condição ainda muito boa a conviver com o Chico 3 anos, porque esse espírito, nesses 3 anos, ia ser treinado a ter um certo nível de comunicação com o Chico, mas precisava de muita adaptação. Olha só. Né? E com o Emmanuel como coordenador do processo. Então, o nosso processo mediúnico é assim. Às vezes a gente passa dentro de uma reunião mediúnica com um médium que fica sem comunicação por muito tempo. Mas ele não está sabendo, às vezes, o que está acontecendo. Se tem um orientador, se tem um mentor que explica um pouco mais, vai dizer, olha, ele está em processo de adaptação da ligação mediúnica com espíritos, com o que vai acontecer aqui. Né? Então, ele está dizendo, se você tem um processo que está entrando nesse nível, né, já da terceira fase, mas se o médium se sente inseguro, o médium tem capacidade de romper a ligação, porque ele vamos dizer assim, é o canal, é o receptor que pode romper com aquilo. Né? Evitando a etapa final da união mental, que caracteriza o circuito propriamente dito, que é o circuito completo. Vamos lá. Aí agora é o perispírito, que a gente falou de quem? A gente falou, tá aqui, dos fluidos, tá? 3 etapas, e agora a gente vai falar do perispírito. O perispírito, definido como corpo fluídico dos espíritos, ou como corpo espiritual, né, tem vários nomes, né, mas não importa, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Olha, vocês percebem que ele não está falando que o produto mais importante do fluido cósmico é o nosso corpo físico? Não é. Não é, né? É o perispírito. É o perispírito. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, você tem um espírito, você tem uma inteligência ou alma, e o foco de condensação, como se fosse o corpo espiritual, é o perispírito. Ele é constituído de substâncias materiais, é matéria, no outro nível. Mas ele diz aqui, mais etérea, semimaterial. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Vocês estão vendo que, com outras palavras, a apostila repete algumas coisas? O que ele está querendo com isso, Deide? Didaticamente, quem é professor sabe disso, é para que reforce algo que é muito importante, já que é uma reunião e um estudo mediúnico. No mundo e nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Bom, mundos inferiores, nós fazemos parte um pouco disso, né? O expiação e provas está ali, um pé aqui, um pé ali. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, não passando para o corpo. Então, durante a encarnação, conserva o perispírito, não passando para o corpo. Para ele, senão de um segundo envoltório mais grosseiro. Então, para ele, espírito, o perispírito é um envoltório e o corpo é um envoltório mais grosseiro. Passa para ele, entende que é assim, né? Mais resistente, apropriado às funções que deve executar, quer dizer, um corpo físico mais resistente, porque ele tem que executar o quê? Coisas relativas ao mundo material grosseiro. Precisa daquele aparato, daquele instrumento, né, que é o corpo físico. Vamos lá. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, é o contrário, passa pelos perispíritos que manda para o corpo. É o básico, né? Com base nessas e outras informações, o espírito Lamennais esclarece a ação do perispírito nas comunicações mediúnicas. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, e lembre, espíritos errantes, né? Acho que nós já falamos disso. Espírito errante é o quê? A palavra errante nos leva a pensar em aqueles que cometem erros, né? E não está errado. Por quê? São espíritos que precisam reencarnar. Quem precisa reencarnar? De qualquer nível, são espíritos que ainda precisam aprender algo na matéria densa. Porque aqueles que não precisam mais encarnar na matéria densa não são mais espíritos errantes. Né? Não importa se está encarnado ou desencarnado. Né? O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito. Ele está repetindo, né? A interação perispírito-perispírito, estabelecida entre o comunicante espiritual e o médium, favorece a multiplicidade de manifestações mediúnicas definida pela ligação mental de ambos. Atuando sobre a matéria, os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras, por efeitos físicos,
como os ruídos, as movimentações de objeto, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, então, todas as sortes de mediunidades que nós temos, é o processo de comunicação. Nós não vamos entrar aqui agora, você vê que tudo que nós fizemos até agora foi pensando nesse aspecto aqui, mas nós vamos entrar aqui agora não, porque nós estamos com o nosso tempo aqui quase estourando, e esse assunto eu queria aproveitar o adendo que a Grace vai fazer na aula passada, na aula que vem, ela está montando, eu estou ajudando, nós vamos montar esse adendo para ele dar uma conexão com esse assunto da mente. Vocês podem pegar em casa, né? Porque esse assunto é extremamente importante, tá? Nós vamos encerrando aqui, agradecendo a todos vocês. A Grace está vindo aqui, já deu só uma saidinha rápida, né? Bom, nós vamos agradecendo a todos, obrigado pela atenção, nós estamos extremamente felizes de estar junto com vocês, a gente não se fala muito, mas se fala um pouco pelo WhatsApp, né? E a gente já viu a casa de vocês, o filminho que vocês mandaram, achei linda, 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 maravilhosa, e nos deu vontade muito grande de um dia aí conhecer a casa de vocês, viu? A gente está muito alegre de estar participando com vocês, essa oportunidade que vocês estão nos dando. Bem, gente, um abraço a todos, que tenham uma semana abençoada, que nós possamos refletir nessa reforma íntima, nesse nosso melhora íntima, e assim, consequentemente, melhora, né, a nossa performance em grupo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Ednilson, saudade de Taubaté. Semana que vem, quinta-feira está aí com vocês, tá bom? Semana que vem nós estaremos aí. Nós estamos fora aqui. Nós estamos fora de Taubaté. Nós estamos em Jundiaí e vamos ficar aqui até sábado ou domingo. Então, na quinta, agora não vamos. Como a gente sabe que você é ponta firme, a gente sabe que você vai estar lá. Nosso backup. Eu só queria falar uma coisa. Quando eu estou gravando aqui, eu estou sempre gravando agora e salvando como não listado. Então, vocês não vão pegar ele imediatamente. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero olhar o vídeo com calma, editar. Agora mesmo ficou faltando um pedacinho, vou ter que colocar. E depois eu coloco para vocês, provavelmente amanhã ou depois, no máximo, tá na fila aí para vocês olharem. Gente... Um abraço a todos, boa semana, fiquem com Deus. Fiquem na paz. Um beijo no coração de todos. Fica com Deus. Tchau. Até mais. Estamos encerrando aqui.